Olá, seja bem-vindo ao curso de Análise Combinatória e Probabilidade da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Vinícius Barbosa de Paiva e sou o seu professor nesse curso. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre permutação simples e anagramas. Permutação simples. De quantas maneiras distintas podemos organizar na parede da sala os três quadros da figura abaixo? Aqui nós temos uma imagem, né, de uma parede de uma sala, onde está fixado aqui três quadros na parede, né? E aí, se você comparar cada um desses quadros, você vai ver aqui que são quadros distintos. Então, eu quero aqui, reorganizar esses três quadros, de modo que a obter aqui uma sequência distinta dessa que está projetada aqui nessa foto, tá? Então, o meu objetivo aqui, é reorganizar os quadros em três posições. Eu tenho aqui uma primeira posição, uma segunda posição e uma terceira posição. Então, eu posso reorganizar a ordem aqui desses quadros e sempre que eu colocar esses quadros na parede novamente, eu tenho que respeitar aqui a ordem. Primeira posição, segunda posição e terceira posição. Em outras palavras, eu sempre vou ter três quadros para serem distribuídos em três posições. E perceba que esses quadros aqui são quadros distintos, tá? Então, eu tenho três quadros distintos para serem dispostos em três posições. Primeira, segunda e terceira posição. Bom, aqui, eu apresento para você todas as possibilidades de embaralhamento. Então, eu tenho aqui, a figura atual, que eu chamei de quadro 1, quadro 2 e quadro 3. Agora, eu vou aqui, embaralhar esses quadros de modo a obter aqui uma sequência diferente. Então, quadro 1, quadro 2, quadro 3, ele já é, na verdade, aqui a primeira sequência que eu tenho. Agora, o que eu vou fazer aqui na minha segunda sequência? Eu estou mantendo o quadro 1 na primeira posição e alterei a ordem aqui do quadro 2 e quadro 3. Você vai ver aqui que eu obtive aqui uma sequência diferente. Tá? Depois, eu estou assumindo que o quadro 2 ele vai estar na primeira posição e vou ter quadro 1 na segunda posição e quadro 3 na terceira posição. Depois, eu vou manter o quadro 2 na primeira posição e vou inverter a ordem aqui do quadro 1 com o quadro 3, obtendo também aqui uma sequência de quadros diferente das outras que eu tinha obtido antes. Tá? E para terminar, eu vou agora iniciar na primeira posição o quadro 3 e vou alterar a posição do quadro 2 com o quadro 1 na segunda e terceira posição. Então, perceba que aqui, eu esgotei todas as possibilidades de embaralhar os três quadros na parede. Então, eu obtive aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sequências distintas. Tá? Então, dispondo dos quadros 1, 2 e 3, eu consigo aqui obter 6 sequências distintas, ou seja, eu consigo dispor os quadros na parede de 6 formas diferentes. Tá? Bom, uma maneira de resolver aqui essa situação é utilizando aqui o princípio multiplicativo. Então, o que eu tenho aqui à minha disposição? Quadro 1, quadro 2, quadro 3. O quadro 1, quadro 2 e quadro 3, eles vão ter que ser dispostos na primeira, segunda e terceira posição. Então, quando eu for agora aqui começar a organizar aqui os meus quadros, eu vou ter aqui o seguinte, na primeira posição, eu vou poder colocar lá, o quadro 1, ou então o quadro 2, ou então o quadro 3. Então, para a primeira posição, pode ser qualquer um desses três quadros aqui, ou seja, eu tenho um total aqui de 3 possibilidades. Dessas 3 possibilidades, eu vou escolher um desses quadros para estar assumindo aqui a primeira posição. Então, vamos supor aqui que eu escolhi aqui o quadro 2,
peguei o quadro 2 e coloquei ele lá na parede na primeira posição. Quando eu for fazer aqui a minha segunda posição, uma vez que eu já utilizei o quadro 2, sobrou aqui para mim o quadro 1, então o quadro 3. Então, o que eram 3 possibilidades, uma vez que eu já preenchi a primeira posição, eu vou ter agora aqui à minha disposição apenas 2 quadros. Então, para essa segunda aqui posição, eu vou ter que escolher agora aqui um quadro. Por exemplo, escolhi aqui o quadro 1. Uma vez que eu escolhi o quadro 1 para estar na segunda posição, para a terceira posição, não vai poder aparecer o quadro 2, nem o quadro 1. Sobrou apenas aqui para mim o quadro 3, que corresponde a apenas uma única possibilidade. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, primeira posição, segunda posição e terceira posição. Vou aplicar aqui o princípio multiplicativo. 3 vezes 2 vezes 1 vai me dar aqui o total de 6 possibilidades que eu obtive aqui, na verdade, no meu quadro aqui que eu acabei de apresentar para você, tá? Então, perceba aqui, ó, que a cada vez que eu preencho uma posição, eu tenho que chegar agora aqui e subtrair um elemento. Então, aqui eu tinha 3, ó, subtrair 1, porque é a primeira posição, sobraram 2 quadros. Preenchi a segunda, eu venho cá, subtraio 1. Sobrou, na verdade, aqui o meu único quadro, tá? Então, esse aqui, na verdade, ó, eu resolvi essa situação utilizando aqui o princípio multiplicativo. Tá? Bom, permutação simples. Vamos agora aqui generalizar essa situação que eu acabei de apresentar. Considere N elementos distintos de um conjunto, A1, A2, A3, até a N. Chama-se permutação simples todo agrupamento ordenado formado por esses N elementos, tá? Então, o que vai acontecer então aqui? Olha, para você acompanhar aqui o raciocínio, você vai enxergar esse A1, A2, A3, AN como se fosse quadros. Então, eu tenho aqui, ó, o quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro N. Eu tenho um total aqui de N quadros para serem colocados aqui em N posição na minha parede. Então, quando eu chegar aqui, ó, na primeira posição da minha parede, na primeira posição, quem que eu posso colocar aqui na primeira posição? Posso colocar aqui, ó, o quadro 1, o quadro 2, quadro 3, até chegar no quadro N. Então, ó, eu tenho um total aqui, ó, para a primeira posição, eu tenho um total aqui de N quadros. Uma vez que eu já preenchi a primeira posição, e eu tenho um total aqui de N quadros, eu vou chegar aqui e subtrair 1. Para a segunda posição, vão sobrar N menos 1 quadros. Depois que eu preenchi aqui, ó, vou chegar aqui e subtrair mais 1. Para a terceira posição, vão sobrar, na verdade, N menos 2 quadros. Se eu continuar aqui com esse raciocínio, para a minha última posição, uma vez que eu tenho um total de N quadros e N posições, para a minha última posição, vai sobrar exatamente um único quadro. Então, na verdade, eu vou ter aqui ó, N, N menos 1, N menos 2, até 1. Como eu tenho que preencher a primeira posição, segunda posição, terceira posição e posição N, eu vou utilizar aqui o princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem. Então, eu vou multiplicar, na verdade, cada uma dessas parcelas. E quando eu proceder aqui com essa multiplicação, eu vou ter N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, até chegar no 1. E isso aqui nós vimos que nada mais é do que N fatorial. Então, essa parcela aqui, ó, eu posso escrever ela como sendo N fatorial, que é o produto dos números naturais em ordem decrescente de N até 1.
Então, a minha permutação simples, quando eu tenho N elementos distintos de um conjunto e quero embaralhar esses N elementos, ou seja, formar agrupamentos ordenados com todos esses elementos, basta eu utilizar a formulinha P de N, que é igual a N fatorial, tá? Então, tomar muito cuidado aqui, ó, que a permutação simples é quando trabalha com agrupamento ordenado, tá? Agrupamento ordenado é para falar que a ordem importa. E aí você vai utilizar P de N, que é igual a N fatorial. Então, em outras palavras aqui, ó, eu tenho um total aqui, ó, de 3 quadros. Então, eu tenho um conjunto aqui, ó, Q1, Q2 e Q3, sendo que desse conjunto aqui, ó, eu estou formando outros conjuntos que também possuem 3 elementos. Tá? E perceba que a ordem que eu escrevo esses elementos, ela é importante. Por quê? Uma vez que eu começo a embaralhar o quadro 1, quadro 2 e quadro 3, eu estou obtendo, na verdade, sequências distintas. Então, uma outra maneira de resolver, na verdade, que essa atividade era eu pegar aqui, ó, P de N, que é igual a N fatorial, uma vez que eu tenho um total de N elementos, que são meus 3 quadros, e calcular aqui o 3 fatorial. E o 3 fatorial nada mais é do que 3 vezes 2 vezes 1. E aí nós vamos ter um total aqui de 6 possibilidades. Atenção! Em permutação simples, a palavra simples significa que em cada agrupamento não haverá repetição de elementos. Usamos permutação quando quisermos embaralhar os elementos, ou seja, colocar todos os elementos em fila. Então é muito importante isso aqui, ó, permutação simples. No seu conjunto não vai ter repetição de elementos. E quando é que você usa permutação simples? Quando nós quisermos embaralhar os elementos do conjunto, ou seja, colocá-los em fila. Então, perceba aqui, ó, que eu tenho aqui 3 elementos, que eu embaralhei esses elementos, tá? Aqui eu não tenho quadros repetidos, e perceba que eu formei aqui filas que têm exatamente 3 quadros, tá? Então, na verdade, eu utilizei permutação simples. Por quê? Não tenho repetição de elementos, e com esses 3 elementos aqui, eu estou fazendo agrupamentos que também têm 3 elementos. Importante que, na verdade, essa observação que eu estou trazendo para você. Definição. Vamos falar agora aqui um pouquinho, ó, de anagrama. Anagrama é um processo no qual permutamos, embaralhamos a ordem das letras de uma determinada palavra, obtendo, assim, uma nova palavra que tenha sentido ou não. A própria palavra é considerada para nós um anagrama, tá? Então, você vai ver aqui, ó, no nosso próximo vídeo, que para você resolver um anagrama, você vai estar trabalhando, na verdade, aqui com permutação simples, tá? Ou permutação com elementos repetidos, que vai ser um assunto de um próximo vídeo nosso, tá? Então, anagrama é quando você embaralha as letras de uma palavra, obtendo, assim, uma nova palavra que tenha sentido ou não. Então, para você trabalhar com um anagrama, você vai fazer a utilização de permutação, tá? Se você tiver uma palavra que não tenha letra repetida, você vai trabalhar com permutação simples. Espero que você tenha acompanhado aqui o conteúdo dessa aula. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.